CBN, eleições 2024. A Rádio CBN e o G1 Piracicaba realizam esta semana a sabatina com os concorrentes à Prefeitura de Piracicaba e, seguindo a ordem alfabética, o convidado de hoje é Edivaldo Brito, do partido Avante. Seja bem-vindo. O jornalista Rodrigo Pereira, do G1 Piracicaba, se junta também a nós. Bom dia para você, Rodrigo. Bom dia, Sandra, Felipe, Bom candidato, dia. Todos que estão acompanhando. E aproveito para fazer uma breve apresentação aqui do nosso candidato, José Edivaldo Brito. Tem 52 anos, é natural da cidade de Ribeirópolis, no Ceará. Aos 15 anos, se mudou para Barra Bonita, interior de São Paulo, onde trabalhou como faxineiro, auxiliar de mecânico, cobrador de ônibus, gerente de escala de motoristas e chegou ao cargo de gerente de transporte. Em Piracicaba, chegou em 1994 para assessorar a diretoria de uma empresa na implantação no município. Em 2004, se mudou para Piracicaba definitivamente, mas se afastou das atividades políticas por 12 anos e se dedicou a trabalhos sociais. Em 2016 e 2020 foi candidato a prefeito. E a partir de agora a gente começa então a contar o tempo para essa nossa conversa, candidato. E eu inicio questionando, sobre a sua ocupação no cargo de assessor de políticas públicas na gestão atual do Luciano Almeida. O senhor rompeu com o prefeito atual, o que te levou a decidir por uma candidatura própria nessas eleições? Bom dia a todos vocês, quero agradecer a oportunidade da CBN me fazer relembrar meus tempos de antigamente como radialista. Eu quero fazer só duas correções. Acho que te passaram errado, eu tenho 54 anos, não 52. E eu vim do estado do Sergipe, não do estado do Ceará. Primeiro, eu do Avante, nosso grupo do Avante, nós sempre somos independentes de qualquer situação política. No segundo turno lá atrás, de 2020, eu apoiei entre o Bajas e o Luciano, não só eu, como Piracicaba escolheu ele. Segundo, eu nunca aceitei cargos, secretarias, nada, e fui convidado para fazer. Como eu apoiei no segundo turno, fui convidado e não aceitei. Por quê? Me coloquei à disposição quando necessário. E aí houve um desequilíbrio político, porque o Luciano, de política, ele foi muito ruim, muito péssimo. E naquele momento que a cidade estava com uma estabilidade gigante, aí tanto o prefeito quanto empresários das cidades e comerciantes, como sabe da minha trajetória política de 32 anos na política, sem nenhum processo de corrupção, sem meter a mão no dinheiro público, nós fomos acionados. Aí eu fiz os bastidores da política, o legislativo, para dar governabilidade. Então eu fiquei 5 meses, eu e meu grupo, nós demos governabilidade, tranquilizamos o município, porque a briga política estava gigante e era uma perseguição pessoal que poderia atrapalhar as empresas, o comércio, o emprego, a saúde especialmente, se continuasse aquele rolo político com impeachment sem fundamentação, entra e sai, tira e põe, a população, e eu já vi isso numa outra cidade, a população ia perder muita saúde especialmente. Portanto, eu, Brito, não tive rompimento nenhum, mesmo porque eu não era o grupo dele, eu sou Avante e o Luciano é PP. Tanto é que eu sou candidato a prefeito e há o respeito entre nós da mesma forma. Ok, candidato, o senhor falou já sobre saúde e eu quero entrar nesse tema. Dá para perceber no seu plano de governo que o senhor propõe a criação de uma série de unidades, e inclusive ampliar algumas e tornar algumas 24 horas, como um pronto atendimento odontológico, unidades básicas de saúde, unidades do Programa de Saúde da Família e creches também na área de educação. Agora, minha pergunta é como viabilizar isso, tendo em vista que tanto saúde como educação têm há anos déficit de servidores e também um orçamento ajustado? Primeiro, o orçamento, a previsão orçamentária, é bom que quem está em casa entenda isso, a previsão orçamentária para 2025, 26, 27 e 28 poderá chegar a 15 bilhões de reais. Olha, 15 bilhões de reais, então dá para se fazer muito. Por exemplo, não fazer bobagem e fazer gestão errada como fez o ex-prefeito Bajas Negre. Ele pegou 100 milhões de reais do município, do imposto da população, e ficou 12 anos construindo o hospital regional.
E aí entregou o hospital para o Estado como se o Estado precisasse do dinheiro de Piracicaba. E o Estado passou a atender 26 municípios, e esses 100 milhões tinha dado para fazer exatamente isso que eu me proponho, né? Abandonou os prontos-socorros nossos na cidade, dando dinheiro para o Estado, e que aquele hospital é porta fechada e que atende apenas 40%, 50% de pessoas, ele bem estruturado e terceirizado. Portanto, a nossa preocupação do Avante, do meu grupo, é voltado para cuidar de gente. E cuidar de gente é o quê? Nós temos lá, e eu quero deixar muito claro isso, a violência contra a mulher que o poder público faz ao ponto de mutilar as mulheres. Quando fala violência doméstica, aí eu entro na saúde, nós temos hoje, e já vem há anos, há mais de 20 anos, filas e filas para exame. Por exemplo, uma transvaginal, para diagnosticar um câncer interno na mulher, no útero, no ovário, ou uma mamografia, é demorado. 12 mil na fila, né? Então, não tem um centro de diagnóstico com a cidade com orçamento de Piracicaba e com 500 mil de habitantes. Aí no nosso plano de governo, projeto nosso, onde é a rodoviária, hoje nós vamos mudar a rodoviária de lugar, tirar ali do centro. Por mobilidade para as pessoas que vão precisar, ali tem um terminal central que vem em todos os bairros, é uma rua rodoviária. Aquele local tem um espaço gigante, ali será o centro de diagnóstico com equipamentos de alta complexidade para fazer tomografia, mamografia, ressonância. Nesse mesmo espaço nós temos o projeto pronto e desenvolvido, onde nós vamos tirar as especialidades de trás do mercadão municipal, que não tem estacionamento, não tem mobilidade, não tem nada, vamos levar ao lado do centro de diagnóstico, tudo junto ali. E os centros, que é o poupa-tempo da saúde, onde faz agendamento de especialidades, agendamento de exames, também vai estar tudo junto, para que a gente possa, na fase inicial, na entrada, primeiro, a prevenção, fui presidente de hospital e sei exatamente como fazer, a prevenção para que as mulheres tenham, e todos tenham exames imediatos, para que não chegue ao pronto-socorro da forma que está. O pronto-socorro está lotado porque não trata da entrada do posto de saúde, exame, especialidade, medicamento. Já está com problema que precisa de cirurgia. Cirurgia, que é outro assunto problemático e que nós temos projeto para isso também. Aí tem os pronto-socorros cheios, especialmente depois do Covid. Depois do Covid veio dengue, vários outros problemas, H1N1 voltou, pesado e várias coisas que estão acontecendo. O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar o antigo pronto-socorro da Vila Cristina, que está fechado, e aquela bagunça toda com morador de rua, ali na Raposo Tavares. Nós vamos fazer o pronto-socorro infantil. Nós vamos aproveitar a estrutura, nós vamos reformular ele, inclusive humanizando, tendo uma brinquedoteca para que a criança amenize o seu sofrimento enquanto é atendido, brinque um pouco, se distraia. Então nós vamos ter ali o pronto-socorro infantil. Aí a gente já tira a criançada, né, de dentro dos outros pronto-socorros. Não que eles não possam ser atendidos emergencialmente perto de casa, mas nós vamos ter um local centralizado para isso. E o idoso, a pessoa da melhor idade, né, que é a maioria hoje da população piracicabana. Então nós vamos pegar o pronto-socorro da Vila Resende, né, nós vamos... ali, hoje, o pronto-socorro já atende os asilos, atende o Lar Betel, o Lar dos Velhinhos e todas as casas de repouso, mais o pessoal de cadeia e o povão de uma forma geral. Então, lá será centralizado o pronto-socorro do idoso. Veja, nós vamos fazer cuidado infantil, tirar de dentro do pronto-socorro e tirar o idoso, que é a maioria, é o infantil, e a maioria de idosos, e aí a gente vai esvaziar o pronto-socorro do Piracicamirim, o pronto-socorro do Sônia e o pronto-socorro da Vila Cristina. Eles serão integrados simultaneamente ou terá uma prioridade? Dos pronto-socorros novos? Sim. Prioridade. É prioridade. O próximo governo ele tem que priorizar a saúde de cara, na entrada, na chegada. Assim que assumir, cuidar de gente. Você tem que cuidar de infraestrutura, cara, mas todos os prefeitos nos últimos 20 anos, né? O Bajas, eles cuidaram muito de cimento, muita coisa, e o humano esqueceram. E você pode ver que meu plano de governo, ele atende um geral, mas cuidando de gente. Cuidando de povo, cuidando de ser humano. Me veio uma coisa aqui quando o senhor comentou de transferir a rodoviária para outro local, ok? E colocar essa união de atendimentos de saúde. Mas ali alaga.
Não existe o risco de alagar esses... Aí que tá. Como é que alguém quer ser prefeito depois de 3 mandatos e a cidade continua correndo um risco sério? É isso que eu quero que quem esteja em casa nos ouvindo, nos assistindo, preste atenção. Quem passou e não fez tem que dar oportunidade para outros. Ali na Avenida Água Branca com a Avenida 31 de Março, tem uma área ali no meio, nós vamos fazer reservatório de água, afundar o córrego que vai até o Teatro Municipal 6 metros, na saída, na chegada dele da Independência, ali tem uma passagem de água que é pequenininha, aí vem a inundação, atravessa a avenida. Ali nós vamos centralizar um outro reservatório de água. O pessoal fala piscinão, tá? Mas eu falo reservatório de água com reaproveitamento da água. Né? Para quê? Para lavar praças, para molhar jardins, com a frota de caminhão-pipa. Ali você já resolve o problema. Mas caso esses 2 reservatórios não aconteçam, nós temos um projeto pronto que você vem com o tatuzão. Aí você vai falar, o que é tatuzão? É o que faz o metrô de São Paulo. A 25 metros abaixo, você leva... Né? Usa o reaproveitamento, mas você leva passando ali pela Vila, pela Benjamin, Governador, tal, vai na Madre Cecília, da Madre Cecília você passa beirando o IPASP, o Carrefour e leva para o Rio lá embaixo, ou seja, você tem que matar a enchente ali na chegada do teatro, aí dá uma solução gigante, é 100%? Se fizer 80%, já está resolvido. Portanto, muitos projetos têm que caminhar paralelamente. Então, você veja, sempre cuidando de gente. E a viabilidade econômica para isso, candidato? Meu amigo, uma coisa que eu percebi nas últimas gestões de Piracicaba é o ego. É a má escolha em secretarias. Eu quero ter um bom gestor e várias secretarias, porque os 2 primeiros anos de um prefeito, eu já passei por isso, você tem que ser rápido. Tá lá o governo federal disputando para reeleger ou eleger o sucessor e o estadual da mesma forma. O que o município não faz? Eles mandam ofício e pedem. Mas não é assim mais que funciona. Nós vamos levar o projeto pronto já nos primeiros 5 meses de governo e protocolar no Estado e na União. E vamos usar os nossos 3 deputados que nós temos. E eu vou esperar 4, 5, 6 horas na porta de ministério, na porta de secretarias de Estado, no Senado, na Assembleia, no Congresso Nacional, com equipe cuidando do que tem que ser feito. O prefeito tem que caminhar e buscar dinheiro além do orçamento que tem. Aí eu percebo que os que estavam aí não iam por quê? São elite política, né? São metidão, não quer esperar 4 ou 5 horas para ser atendido por um ministro ou um secretário. Tem pergunta de uma ouvinte aqui, a Márcia, ela pergunta, qual será a estratégia para aprimorar o acompanhamento das crianças autistas nas escolas? Aí ela contextualiza, o NUMAP, que é o setor para a educação especial da prefeitura, hoje, segundo ela, não tem capacidade para nada. Cada ano escolar perdido para uma criança autista que não tem orientação direta e estímulos de acordo com a necessidade, impacta vigorosamente no desenvolvimento. Nós estamos com uma equipe, a proposta nossa é uma coordenadoria para atender todas as pessoas e não só o autismo, com pessoas com deficiência. Nós temos uma equipe especializada, voluntária hoje, preparando para quando acontecer de ganhar a eleição, já está pronto. Nessa coordenadoria ali vai ter pessoas com deficiências, profissionais com deficiência, cuidando e centralizando num único lugar o atendimento às pessoas com deficiência. Temos também aqui mais uma pergunta em relação à proposta de governo, que o senhor propõe estudar a concessão de passe livre aos estudantes das escolas públicas no trajeto e horários casa-escola, criar a tarifa com desconto para viagens fora dos horários de pico, e aí essas concessões econômicas não podem acabar tendo uma situação contrária, né, em relação ao peso, por exemplo, do valor da tarifa, né, aumentando o preço da passagem? Veja bem, Piracicaba já subvenciona 50% do passe dos estudantes, ok? Agora, nós temos uma cidade industrializada, onde a empresa chega e vai buscar profissionais fora. Vai buscar profissionais fora porque, infelizmente, não estão profissionalizando os nossos jovens. Nós temos, e aí eu vou chegar no passe, 15 centros digitais espalhados por toda a cidade. Esses centros digitais foram criados para aula de computação. É um espaço gigante que não existe mais isso. A criança já pula do ventre hoje no celular, né? Ali já sabe se virar. Lá nós vamos transformar
em 15 núcleos, em 15 centros profissionalizantes em parceria com a indústria, né? Já tem até o projeto pronto, inclusive em 3D. Aí nós temos que fazer o quê? Nós temos que o passe, a nossa periferia é muito distante dos prédios públicos, das coisas que precisa. O passe livre é para a criança ir para a escola, para o jovem estudar. E eu digo ali firme que o passe livre é apenas para ir à escola e para se profissionalizar. Para ir, por exemplo, com a COTIP, abandonar a periferia, abandonar o povo, e o que nós temos que fazer é o seguinte: incentivar essa juventude. Vou citar um caso, a Klabin, só na construção dela e na montagem dela, 1.800 contratados, apenas 168 em Piracicaba. Tiveram que buscar fora, e os nossos jovens estão desempregados. O poder público tem que cuidar dessa moçada, o poder público tem que bancar essa moçada até eles se formarem, se profissionalizarem, começar a trabalhar e retornar aquilo que foi investido. Não vai destruir um orçamento de 15 bilhões você atendendo os estudantes com mais meia passagem, ou seja, já tem meia. Vamos zerar e aí eles terão um passe livre. Não vai impactar no valor da tarifa para os demais. Não vai impactar. Certo, candidato. Agora, então, entrando na questão econômica também, o candidato também já falou um pouco disso. O candidato propõe ampliar as compras da prefeitura junto às micro e pequenas empresas locais. A gente sabe que todo o processo licitatório ele é balizado por uma série de regras bem rígidas para tornar esse processo de escolha igualitário para todas elas. Então, como fazer para não ferir a lei com essa proposta? Eu vou te falar, como Piracicaba passou por anos de corrupção, então já tinha as suas empresas meio que direcionadas. E o empresário honesto, o microempresário honesto, nem se arriscava a participar de licitações. Então, através do Sendetur, a Secretaria de Trabalho e Renda, nós vamos incentivar o pequeno e o médio empresário e os empresários da cidade a aprenderem a participar de uma licitação, porque é possível de ganhar. Facilita, a logística dele está dentro da cidade. Ele vai conseguir dar um preço menor porque ele não tem frete para pagar vindo de outras cidades longe, vindo de São Paulo. Nós vamos treiná-los, ensiná-los, né, a eles entenderem como funciona uma licitação, e aí nós vamos deixar bastante dinheiro, porque eles vão ver que vai ter pagamento sério, que é honestidade, e mais, quero aproveitar aqui, os empresários têm medo porque uma parte gigante de fiscais da prefeitura cobra por alvará, né? Existe um sistema pesado disso, como a BITS, e a empresa tem medo dessas coisas. Primeira coisa, a hora que o Brito, que precisa ser um governo de coragem, a hora que o Brito entrar, esses fiscais vão estar na rua e na polícia. O senhor propõe a criação de um centro de atendimento a animais. A propósito, faltam 4 minutos. Seria uma unidade de porta aberta para animais da população de baixa renda? E como viabilizar economicamente isso, já que o governo atual, do qual o senhor fez parte aí no começo pelo menos, afirmou que era inviável economicamente um hospital veterinário? É a mesma coisa do hospital regional, também concordo com ele. Agora, a gente criar uma central já existe, nós só vamos melhorar ela fazendo um outro prédio, usando a estrutura que tem mal trabalhada, e vamos atender as pessoas de baixa renda. O senhor fala também em revisão de contratos, né, de parceria público-privadas. Pode citar quais serão revisados ou será rompido? Bajasnega, por exemplo, na calada da noite em 2011, antes de deixar o governo, fez uma PPP do esgoto, assinada a 4 mãos, que hoje 50% da conta que a pessoa paga vai para esgoto, que não gasta 50%, gastaria 25%. Esse contrato será revisado porque o SEMAI está aí quebrado, sem investimento, por conta de 400 milhões de arrecadação, faturamento anual, 200 milhões vai para o esgoto e eu não sei onde vai, e o SEMAI fica sem poder fazer investimento. Algum rompido? Algum contrato deve ser rompido? Deve ser revisado dentro da lei, conforme, porque não depende, tem justiça, tem tudo. Respeitando a lei, será revisado, se possível, quebrado. Candidato, o senhor também fala em implantar uma planta de conversão de lixo em energia para prolongar o tempo de vida útil do aterro da cidade. Na realidade, o que a gente vive hoje é totalmente diferente, né? A gente sabe que o Ministério Público vem questionando a operação do aterro da cidade, a própria Prefeitura tem analisado a possibilidade de romper ou não o contrato com a empresa. Como fazer essa mudança drástica, então, desse cenário? Essa empresa, ela foi da época do Bajas também, do mandato dele.
Só que nos mandatos dele realmente era problemática. Ela se adaptou e melhorou muito com a pressão, acho que da atual gestão, né? Então precisa se fazer parceria ou com ela ou com quem vir no lugar dela, porque eles têm uma estrutura pronta para isso. A empresa melhorou muito, tá? Se você for lá olhar, você vai ver que ela se preparou, e hoje o erro passado você tem que revisar se a prefeitura pagou a mais, se tem que devolver dinheiro ou não, mas através dela, não precisa fazer nenhuma planta, porque eles já estão... O setor, o local deles ali, que é municipal a hora que deixa, já está pronto para isso. Em relação ao déficit habitacional, o senhor fala na alternativa de construir moradias sustentáveis por meio de PPPs. Mas a atual gestão, né, não construiu moradias populares. Então, como o senhor pretende tirar isso do papel? Querido, primeiro nós temos que urbanizar todas as favelas que passaram-se aí 20 anos dos tucanos, do Baja e até o atual prefeito, e aquele povo está abandonado. Primeiro nós temos que urbanizar. São 70 comunidades que muitos falta escritura, documentação, matrícula, e as favelas precisam ser urbanizadas. Quanto à habitação, hoje está mais fácil, porque o governo federal tem a faixa 1, por exemplo, e ela permite que a empresa compre e faça uma parceria, Caixa Econômica Federal e Poder Público, para essas pessoas de até 2 salários mínimos, né? Então hoje a prefeitura não tem uma área, tem que desapropriar, não há necessidade. Você abre um chamamento, as empresas vêm, elas compram o terreno, você assina a parceria junto com o governo federal e você constrói as casas, que vai custar aí 136 mil, hoje seria o que o governo federal libera para essa construção de casa. Mais parcerias com o governo do estado, né? Aquilo que eu te falei, os 2 primeiros anos eu não vou sair do Palácio, eu não vou sair do Palácio dos Bandeirantes e do Palácio do Planalto para trazer o máximo. 10 mil casas não é difícil e nós já fizemos isso em outro local. Candidato Edivaldo Brito, muito obrigada por estar hoje com a gente e trazer mais esclarecimento também para os eleitores de Piracicaba a respeito das suas propostas. Eu que agradeço, só a pena que o tempo foi rápido. Eu tenho uma proposta gigante aí, parceria público-privado com empresas, que é o Centro de Convenções, mas numa outra oportunidade. E quem está em casa me escutando pode entrar no @sou Edivaldo Brito, que todos os projetos estão lá. Muito obrigado a você. Obrigado. Obrigada. Candidato. 10h27. CBN Eleições 2024. A gente